Por mais de 2000 anos, os cristãos têm se reunido para adorar o nosso Salvador Jesus Cristo. E ele disse para nós que sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Onde está essa igreja que Jesus construiu? Uma igreja que você consegue encontrar nas ruínas da Capadóquia, nas catacumbas e hoje em dia em Moscou, na Grécia e até mesmo aqui no Brasil, em alguns lugares. É uma fé que continuou com a mesma adoração por todos esses anos. Esse é o objetivo dessa série e eu espero que vocês possam aproveitar e que ela possa lhes informar mais sobre esta igreja. Antes de começar, eu vou fazer algumas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, tem piedade de mim, pecador. Senhor Deus, perdoa todas as minhas falhas diante de ti. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelas orações da tua puríssima Mãe e de todos os santos, tem piedade de nós. Amém. Glória a ti, nosso Deus, glória a ti. Ó Rei Celestial Consolador, Espírito de verdade, que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, venha, habita em nós e purifica-nos de toda impureza, e salva nossas almas, ó misericordioso. Santo Deus, Santo Forte, Santo Mortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Forte, Santo Mortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Forte, Santo Mortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, purifica-nos dos nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades. Santo, olha e cura as nossas enfermidades pelo teu santo nome. Senhor Deus, tem piedade. Senhor Deus, tem piedade. Senhor Deus, tem piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Se você for perguntar para alguém qual é a história, você vai receber acontecimentos, vai receber lugares, vai receber datas, pessoas, um monte de informação que vai ajudar você a conhecer mais essa pessoa. Mas a igreja? Quais foram esses lugares, esses acontecimentos? Onde ela está, para onde ela foi, onde ela esteve? É sobre isso que esse curso é. É conhecer a história dessa igreja que Jesus construiu. Como disse Jesus em Mateus 16, 18, que ele edificou, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Aqui temos um mapa do Império Romano, com algumas cidades marcadas que vão ser de uma certa importância durante esse curso. A primeira que eu vou falar delas é Jerusalém, que foi onde Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e a sua ressurreição foi o que marcou o início do cristianismo. E em Atos 2, nós podemos ver o Pentecostes, que foi o que, por assim dizer, começou a espalhar a igreja, que foi o sinal que Jesus tinha falado para os seus discípulos esperarem. E com isso, nós temos o cristianismo se espalhando para o norte, para Antioquia, para o sul e para o oeste, para a Alexandria, para Roma, por todo esse caminho do mar. E esses foram os grandes centros daquela época. Eram os grandes centros comerciais, políticos, onde tinha muita gente naquela época. Não é por causa que tinha nesses lugares que não existiam em vilas menores, em lugares como aqui na Grécia, na Macedônia, na Capadóquia. Enfim, esse C não é de Capadóquia, vai ser mais importante para depois. E nós temos em Atos essas histórias. Se você for ler os livros dos Atos, é justamente do começo do cristianismo se espalhando por todas essas províncias e por todas essas cidades. Eu não vou ler todos os versículos que
que falam sobre que eu vou anotar aqui nesse curso, mas alguns deles eu vou acabar lendo. Que é começando pela perseguição da igreja, que foi o que realmente dispersou e que fez ela se espalhar tanto assim, que eles não podiam ficar sempre em um lugar, tinham sempre que estar tinham sempre que estar se movimentando. E existiam os apóstolos que estavam sobrevivendo esse espalhamento da cristandade. Os versículos que demonstram essa dispersão são Atos 8:1 e também Saulo, futuramente São Paulo, consentiu a morte daquele São Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E com isso é o que você vê que começa a ser disperso pela perseguição, como fala em Atos 11:19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E sucedeu que em todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O livro de Atos é a história dos apóstolos indo para outras cidades e falando, espalhando o evangelho, fundando igrejas. E se você for ler, aqui temos alguns exemplos de versículos. E eles estavam supervisionando esse crescimento da igreja para instruir os cristãos, porque você não podia só... Jesus Cristo é o Senhor. E quem é esse Jesus? O que ele fez? O que está acontecendo? Eles ficaram por muitos anos nesses lugares, estabelecendo igrejas, ensinando aos outros. Mas eles não podiam ficar lá para sempre. Eles tinham outras igrejas que eles foram e fundaram, como vocês podem ler. E para saber que esses lugares eles não iriam se dispersar e a criança ia se diluir, e cair em heresia, eles deixaram nesses lugares pessoas que eles chamaram de bispos, que estavam nos lugares dos apóstolos. E no ano 50 depois de Cristo, já haviam igrejas fortes nesses lugares. Em Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma. E eles começaram a ordenar esses bispos para supervisionarem essa região. Eles eram pessoas que os apóstolos estavam andando perto, estavam ensinando, e com a bênção deles, eles se tornaram os bispos, os sucessores dos apóstolos. Santo Inácio é ordenado o segundo bispo de Antioquia no ano 69. E São Inácio, ele é uma figura bem importante. Ele nos deixou cartas que ele escreveu para as igrejas enquanto ele estava indo para o seu martírio. Nós temos cartas dele. Ele foi martirizado no ano 108, se eu não me engano. Ou seja, ele foi martirizado logo depois dos apóstolos. Então não foi... Mal se passou tempo. E ele ainda estava... Os apóstolos ainda estavam vivos por um bom tempo, enquanto ele ainda era bispo. Na carta de Santo Inácio aos Efésios, não é a carta que estamos acostumados aos Efésios de São Paulo. Na carta de Santo Inácio aos Efésios, ele nos adverte sobre ter unidade com o bispo, sobre obedecer o seu bispo. Ele nos fala sobre o ofício do bispo. E ele fala também sobre o bispo da Filadélfia. Nessas cartas aos Efésios, aos Magnesianos, Australianos e aos Filadelfos. Também temos a carta de Santo Inácio aos Esmirnotas. Segui todos ao bispo como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitar os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada que diz respeito à igreja. Considerar legítima a eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão.
Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo que se faz. De agora em diante, convém retomar o bom senso e, enquanto ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer a Deus e ao bispo. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo serve ao diabo. E também temos a carta de Santo Inácio a Policarpo. Aproximai-vos do bispo, para que também Deus se aproxime de vós. Eu sou a garantia dos que se submetem ao bispo, presbíteros e diáconos, e com eles a minha parte possa se fazer ter em Deus. Trabalhei uns com os outros, combatei juntos, correi juntos, sofrei juntos, dormi juntos, despertai juntos, como administradores, assistentes e servidores de Deus. Com o começo da cristandade também começou a perseguição. Como você vê, a perseguição aos cristãos começou logo no início da cristandade, mas a perseguição, quando oficializada, por assim dizer, começou com os imperadores. Primeiramente Nero, em 64, começou a perseguir e matar os cristãos, e os cristãos de mais renome que nós conhecemos dessa época foram São Pedro e São Paulo, e também São João, foi o único apóstolo que não foi martirizado, que ele foi exilado para a ilha de Patmos, onde ele recebeu o livro do Apocalipse. E nós também temos, no ano 98 d.C., até 117, a perseguição do imperador Trajano, que foi o grande nome que eu já comentei dele foi São Inácio, o segundo bispo de Antioquia, que foi, de acordo com a tradição, quem foi a criança que foi colocada no colo de Jesus quando ele disse: deixem que venham minhas criancinhas. E ele foi o segundo bispo de Antioquia. E essas cartas que eu comentei, essas foram as cartas que ele escreveu no caminho dele para ir morrer. Não foram cartas assim que ele estava escrevendo durante a vida dele. Essas foram as cartas, por causa que ele foi martirizado, ele foi jogado aos leões. E depois disso, temos a perseguição de Adriano e Antônio Pio, e tem um nome aqui que já foi falado, que foi a carta de São Inácio Policarpo, né? São Policarpo foi morto durante a perseguição de Antônio Pio. São Policarpo ele era um correspondente de Santo Inácio, por isso que você vai encontrar o nome dele na carta de Santo Inácio a Policarpo. E ele era o bispo de Esmirna. E ele também foi um discípulo do apóstolo São João. Daí temos a perseguição de Marco Aurélio, do ano 161 a 180. E daí nós temos 50 anos de paz, que foi durante o ano 200 até 250. Ou seja, não foi todo o tempo perseguição, mas você pode ver, foi um grande período de perseguição até esses anos de paz. E depois, quando nós temos na verdade, antes disso tudo, foi uma perseguição sempre mais localizada. Não foi uma perseguição que ocorreu em todo o Império Romano. Isso aconteceu, na verdade, com Décius em 249 a 251, o fim do Império de Décio, mas não o fim da perseguição, em que foi uma perseguição generalizada em todo o Império. A perseguição continuou com Galos, que foi um império que não durou muito. E Valeriano, ele instituiu a pena de morte apenas se você fosse à igreja. Se você fosse pego numa igreja cristã, você iria ser martirizado na hora. E nós temos 40 anos de paz. E depois disso, ou seja, a perseguição deu uma parada. Mas depois disso nós temos também a tortura e execução dos cristãos em Diocleciano, a partir do ano 303. E
Nesse tempo já tínhamos já tínhamos vilas inteiras que tinham se convertido ao cristianismo. E temos relatos também de que durante essas perseguições os, é, os soldados eles ateavam fogo nessas vilas e eles, os cristãos que estavam dentro delas, eles ou morriam queimados ou quando eles tentavam fugir da cidade, estava lá ao redor dela os soldados romanos esperando para matá-los com espadas e lanças. E esse é, por assim dizer, o fim da perseguição aos cristãos. E por algo que eu já vou começar a comentar. Há estimativas de que 20 a 50% de todo o império durante ao fim desse período era cristão. O Império Romano, ele era nesta época dividido em parte oeste e parte leste do império. E cada parte tinha um imperador. E os exércitos que eles tinham eram legidos pelos Césares, que eram governantes de pequenas partes de que esses exércitos iam. E o imperador que era o imperador da parte oeste, ele acabou indo com seu filho, Constantino, para Gaul para fazer uma excursão de conquista. E ele acabou, durante essa excursão, morrendo em 306. E Constantino, as suas tropas se reúnem e, como ele era o filho do imperador, declaram ele o novo César, o novo imperador da parte oeste do império. Mas também, em outra parte do império, com essas notícias, Magêncio, o outro general, ele acaba se declarando César com suas tropas e eles acabam indo ter uma luta, uma batalha que vai ser nesta região. E no caminho até essa batalha, Constantino ele vê nos céus um sinal. E este sinal ele é uma cruz de luz no meio-dia. E nesta visão ele recebe também ele recebe esse sinal com uma mensagem. En tu tunique, que em português seria com esse sinal vencerás. E ele acaba também, eu não achei isso é encontrado em Vida de Constantino, por Eusébio Sanfilhos, que eu não achei em português um PDF para poder mostrar para vocês. Mas ele vê esse sinal e ele faz também com que seja feito ele como um estandarte para levar na batalha. E a partir disso, em todas as batalhas que ele teve, e quando ele tomou posse do Império, ele também fez isso. Ele usou a cruz como um estandarte de batalha. Ele banhou 2 lanças em ouro. Essas 2 lanças formaram a cruz. E ele tinha um círculo aqui e 2 banners. E esse era o símbolo que ele levava. E aqui, nesse círculo, ele tinha também escrito o X e o P, o símbolo Kiro, que eles são as 2 primeiras iniciais da palavra Christos em grego. E ele indo
ao encontro de Magêncio. Ele acaba derrotando na ponta de Milívia em 312 e ele se torna o único imperador da parte oeste do Império. E ele, se tornando o imperador, ele teve esse sinal que veio dos céus e se tornou cristão por conta disso. Ele também, esse sinal também foi visto pelas suas tropas. E ele também recebeu o sinal, uma visão durante sonhos, avisando que ele deveria carregar esse estandarte. E essa história foi relatada não só por ele, mas como pelos soldados que estavam com ele, que também viram essa visão no meio dos céus. E Eusébio, ele estava escrevendo esse livro sobre a vida de Constantino, e ele mesmo falou e que essas coisas não qualquer outra pessoa que tivesse falado alguma coisa dessas teria sido ridicularizado, mas só que este foi algo que que o próprio imperador, dando sua palavra, estava falando, e além disso, as tropas dele também viram junto com ele. Ao se tornar imperador da parte oeste do Império, uma das primeiras coisas que Constantino faz é o Edito de Milão, também chamado de Edito de Tolerância Religiosa, no qual ele chama o imperador Licínio, que estava mais ou menos aqui em Nicomédia, que é parte da atual Turquia. Ele vai até Roma, onde ele, junto com Constantino, oficialmente acabam com a perseguição dos cristãos. Ou seja, finalmente, depois de 250, quase 300 anos de perseguição, finalmente você poderia ser um cristão, ir até a igreja, você não seria perseguido por isso. A perseguição tinha oficialmente acabado, e com isso, todos os cristãos do Império não estavam mais em perigo de vida. Em 323 d.C., Constantino ele derrota Licínio. Existiram alguns problemas durante o caminho, apesar de eles terem assinado esse edito. E ele tinha ido até a Inglaterra, e a única parte que faltava para ele conquistar era para a Índia. Ou seja, ficava um pouco difícil ele ter que fazer toda essa viagem de Roma até um porto perto de Jerusalém e ir para a Índia. Então, para ele não ter que fazer toda essa travessia todas as vezes, ele acabou, ao se tornar o único imperador romano, movendo para a sua cidade, a capital, para uma cidade que era chamada Bizâncio, que é exatamente aqui. O que aconteceu com essa cidade? Ela foi demolida e foi reconstruída e foi chamada Nova Roma, o Novum Romanum. Só que ninguém chamou essa cidade de Novum Romanum além dos documentos. Ou seja, você tinha um documento oficial e estava lá, Novum Romanum, esse documento foi assinado em Novum Romanum. Porque todo mundo chamava essa cidade de a cidade de Constantino. Constantinopolis. E como você vê de palavras como metrópolis, por exemplo. E isso é feito em 330. Nessa época nós tínhamos 5 grandes centros da cristandade: Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Você pode ver aqui indo ao redor do Mediterrâneo. E não existia nenhuma cabeça principal da cristandade terrena. É claro, existe o Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça universal, mas só que não existia ninguém que mandava em todos os outros lugares. O que nós tínhamos eram bispos que, em cada região, eles eram responsáveis por cuidar do que acontecia lá. Eles eram responsáveis por apontar padres
por caso um padre tivesse, acabasse morrendo, eles acabavam ordenando outro padre, eles abençoavam a construção de igrejas. Se algum padre estivesse cometendo algum erro, eles iam lá, disciplinavam. Caso isso não ele se recusasse a aderir à disciplina, ele era deposto e outro padre era colocado no lugar. E cada um deles cuidava de uma região. Nenhum deles tinha o poder de agir para essa região. Por exemplo, o bispo daqui não podia ordenar nenhum padre nessa região. Ele não podia nem celebrar uma missa nessa região aqui sem a bênção do bispo dessa região. Mas isso era por todas as áreas do império. Todas as áreas em que na verdade, chegava a cristandade. Ou seja, você tinha bispos aqui, aqui, aqui. E você também tinha bispos em Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. E nessas regiões, eles não eram, de novo, eles não eram nenhum bispo mais importante, por causa que eles só podiam ordenar, só podiam celebrar na região deles, ou com a bênção do bispo da região que eles estivessem. Mas, quando eles se reuniam geralmente, quando não eram os concílios ecumênicos, na região aqui que falavam a mesma língua. Ou seja, daqui para cá eles falavam latim, daqui para cá eles falavam grego, e daqui para cá falavam aramaico, e por assim vai. E todos eles se reuniam, eles iam até Roma. Quando falavam em latim, eles iam daqui, iam todos para Constantinopla, e em Constantinopla eles falavam grego. Pense como se fossem vários prefeitos de várias cidades se reunindo. Em Roma também não era um governador, ele era um bispo, ou um prefeito, no caso. Eles eram apenas daquela região. E o que acontecia? Pense como se fosse vários prefeitos de várias cidades. Vamos pegar, por exemplo, aqui um exemplo brasileiro. Todos os prefeitos de todas as cidades do Paraná se reuniam para discutir alguma coisa que estava afetando o Paraná. E eles se reuniam em Curitiba, a maior cidade, a cidade que é a capital dessa região, desse estado. E enquanto existiam cidades maiores e cidades menores, cada um deles tinha autoridade sobre apenas a sua própria cidade. Mas como eles estavam se reunindo nessa alegoria em Curitiba, no caso da vida real, os bispos se reuniam em Roma, como ele era da maior cidade, o bispo dessa cidade de Roma, ele acabava presidindo sobre essa sessão. Ou seja, ele não tinha poder de fazer nada nas outras regiões, mas ele tinha esse lugar de honra quando todos eles se reuniam. Quando esses bispos eles se reuniam, eles tinham os sínodos e os concílios. Quando esse bispo que presidia nessas reuniões, que estava nessas maiores cidades, eles acabavam recebendo um título por exercer esse lugar de honra, e eles acabaram sendo chamados de patriarcas, e eles cuidavam de um patriarcado. O patriarcado era... A igreja ela sempre falava a língua das pessoas. Ou seja, quando eles estavam nessa região, eles falavam latim. Quando eles estavam nessa região, eles falavam grego. Quando eles estavam nessa região, eles falavam aramaico. Quando eles estavam nessa região, eles falavam o idioma copta. Ou seja, em todas as regiões, eles falavam os idiomas do povo. E os patriarcas, eles supervisionavam alguns detalhes administrativos junto com os outros bispos dessas regiões. Eles tinham esse lugar de honra e eles supervisionavam o crescimento do cristianismo. Ou seja, o patriarca de Roma cuidava de toda a parte que era falava latim, o patriarca de Constantinopla de toda a parte que falava grego, de Jerusalém que falava aramaico, que era mais contido aqui na Terra Santa. E o de Alexandria, ele cuidava da Etiópia, do Egito, de todos esses lugares.
E o de Antioquia, ele vinha daqui, ele ia até a Índia, nessa época. Uma dessas reuniões, por exemplo, é o que nós temos no livro de Atos 15, quando os apóstolos se reúnem para decidir se, para você se tornar cristão, você deveria ou não se tornar primeiro um judeu, ou seja, ser circuncidado. E a decisão foi que não precisamos, somos cristãos, não somos judeus, somos a nova Israel. Ou seja, você não precisava se tornar primeiro um judeu para se tornar um cristão. Eu vou voltar na questão dos concílios do Mestre da República, mas agora vamos falar sobre outro grande evento que aconteceu, que foi a queda de Roma, que foi em aproximadamente 410 d.C., e foi quando vieram do norte os godos, visigodos, os vândalos, que, bem, você pode ver de onde tiramos a palavra, e eles vêm e vão saquear a cidade de Roma. Eles não permanecem lá para sempre, mas eles acabam causando muitos problemas e matando muita gente. E há um êxodo dessas pessoas que vão de Roma, elas escapam pelo mar e vão para cá. E nós temos. E elas acabam falando o que. Sempre. O Império estava se tornando cristão, mas ainda assim existia um passado e ainda existiam alguns pagãos. E esses cristãos eles falavam: é que todo esse negócio aí de. Vamos dar outra face, toda essa culpa desses cristãos que não querem que é tudo amor e tudo isso, e por isso, se a gente adorasse aqueles deuses antigos, se a gente adorasse Zeus, o Ares, Mercúrio, aí sim, aí a gente tinha ido lá e eles tinham ajudado a gente na guerra e a gente tinha vencido. E Santo Agostinho de Hipona, ele acaba escrevendo, por causa de todas as reclamações, ele acaba escrevendo o livro que mais influenciou a história do cristianismo no Ocidente, que se chama A Cidade de Deus. Não estou falando do filme, que todo mundo já ouviu falar, mas eu estou falando do livro que ele escreveu justamente para combater essas acusações contra os cristãos. E nesse livro ele inclusive fala, né, que muitas dessas pessoas que estavam fugindo, inclusive, estavam reclamando sem poder muito, por causa que, quando eles estavam fugindo, esses grupos que estavam saqueando, eles não entraram em monastérios, ou seja, as pessoas fugiam para esses mosteiros, fugiam para essas regiões e falavam: não, eu sou cristão, por favor, me deixe ficar. E eles só não morreram por causa disso. Ou seja, era algo bem você tá aqui só porque você se disse cristão e você ainda está reclamando da cristandade. Enfim, nenhum outro cristão depois de Paulo possui uma influência tão profunda e prolongada no cristianismo da Europa Ocidental e das formas que essa fé gerou como Agostinho. Sua Cidade de Deus, escrita como uma interpretação da história, originalmente como uma resposta àqueles que acusavam a cristandade como responsável pela queda de Roma aos góticos, continua sendo um dos grandes marcos da história da filosofia. Quando falamos góticos, nós estamos falando dos góticos que se vestem de preto, usam maquiagem, então estamos falando da tribo dos góticos, os godos. Isso foi de um livro, né, A História da Cristandade, por Kenneth Scott, que eu acabei traduzindo esse trecho. Com a queda de Roma, acaba entrando apenas no patriarcado de Roma, ou seja, da área que falava latim, com as invasões, a Idade Média, o que durou mais ou menos por 1000 anos, bem mais tempo do que o Brasil é Brasil, e mais tempo que o Brasil foi descoberto, na verdade. E a Idade Média, que durou até mais ou menos a Renascença, que foi no 1400, por aí.
E o que é chamado da Idade das Trevas, que na verdade isso foi o que Voltaire não gostava da fé, não gostava dos cristãos, e ele pensou, toda a Idade Média era a Idade da Fé. Agora eu sou iluminado, eu sou Bambambam, Bam, Bam, então eu vou chamar isso de Idade das Trevas, por causa que agora nós estamos na luz, a iluminação. E daí que surgiu esse termo que foi usado que ainda é usado por muito tempo. Que foi usado por muito tempo e ainda é usado até os dias de hoje para definir um período que não foi tão terrível quanto falam. Mas essa suposta idade das trevas, ela aconteceu apenas na parte que falava latim. O que, bem, na parte que falava latim e no oeste, né? Tinha também outras áreas que começaram a falar não apenas latim, mas o anglo-saxão. E eles não... E isso não aconteceu as invasões, elas não chegaram até Constantinopla, não chegaram até as áreas que falavam grego. Ou seja, a cidade das trevas, o Império Romano não caiu na parte leste. A parte oeste tinha no ano 400 tinha caído, mas não a parte oeste tinha caído, mas não a parte leste. Depois da queda de Roma, houve aqui o Islã começou, e o Islã ele acabou invadindo várias áreas e vindo para cá, atacando todo o Império Romano. Só que o Islã ele é uma heresia cristã, que eu vou falar mais depois sobre os concílios. O Islã foi influenciado por Maomé, foi influenciado por um padre herético influenciado por Nestório, que é da heresia do nestorianismo, que nega a divindade de Cristo. Mas eu não vou falar disso tanto agora, vou falar mais depois. E aqui nós temos da região da Alemanha, o de Frankfurt. Nós temos, em geral da região de Frankfurt, eles estavam, os germanos que estavam aqui, eles estavam invadindo essa região, estavam mais migrando, eles não estavam mais atacando, não estavam mais indo e conquistando, eles acabavam se infiltrando e eles acabavam se vendo, poxa, eu tô morando aqui, eu vou me tornar romano. Eles acabaram se tornando romanos, e com isso eles acabaram tantos deles acabaram indo para essas regiões que eles acabaram dando o nome dessa região aqui no que hoje nós chamamos de França. Ou seja, a França é, na verdade, uma região germânica, ou seja, alemã, por assim dizer, no sentido mais antigo da palavra. E os franceses, os francos, eles têm muito poder, eles têm muitos homens poderosos, e o mais poderoso deles, que vai ser importante para a nossa história, é Carlos Magno, que vocês devem ter ouvido falar. Ele veio daqui, e ele estava indo, conquistou aqui, conquistando vários lugares, e ele chegou em Roma assim, casualmente, ele chegou e falou assim e pediu pro Papa, o Bispo de Roma: eu gostaria muito que você acabasse me coroando como o imperador do Sacro Império Romano. Se você pudesse me fazer o favor. Você não precisa, assim, você ignore, assim, esse exército que está estacionado ali fora da cidade. Ele não tem nada a ver com a minha conversa, se você entende o que eu estou dizendo. Mas, e sem nenhum aviso, subitamente, em Roma, o Papa coroa o Carlos Magno como o imperador do Sacro Império Romano, sem nenhum aviso e sem nenhuma pressão.
E isso causa uma quase que oficial divisão entre o Império Bizantino, que estava no leste, e o Império Romano de Carlos Magno, que estava no oeste. Esse império, ele era todo do Patriarcado de Roma. E o que isso resultou? Carlos Magno ele precisava que essa que a religião, por ele ter sido coroado por um bispo, o que nunca acontecia aqui nessa região, a coroação, a passagem disso era tudo em um ofício secular, não eram os bispos que faziam, os bispos eles abençoavam os imperadores, mas isso, por ter essa ideia de união do império, dele ser um império sacro romano, por causa do Papa ter colocado essa coroa, ele precisava que essa religião fosse a cola social de todo mundo que estivesse falando latim, de toda essa área que ele controlava. E, para isso, ele precisava distanciar Roma das outras regiões, das outras igrejas. E uma das coisas que aconteceu que facilitou isso foi justamente as invasões islâmicas, que elas chegaram até aqui e começaram a invadir Portugal. E nessa região aqui, não exatamente, mas começou de pouco em pouco a surgir uma alteração no credo, a filioque, que a filioque significa e do pai. Eu não vou falar muito sobre ela, isso é um tópico que não é importante, mas não é importante para essa história, vou ser bem breve. Ele coloca no credo a palavra e o filho, o que diz que o Espírito Santo procede do pai e do filho, enquanto o credo que falava em toda parte oriental, ele falava apenas que o Espírito Santo procede do pai. E o Carlos Magno, ele acaba com a sua influência, fazendo com que as pessoas nessas regiões aqui começassem a usar em suas igrejas esse credo alterado com a filioque. E isso, algumas pessoas teorizam que a filioque começou a ser inserida por causa das invasões islâmicas, como eles negavam a divindade de Jesus Cristo, eles inseriram que Jesus Cristo era também que o Espírito Santo também procedia de Jesus, Jesus Cristo, assim como do Deus Pai, para combater essa heresia. Enquanto estávamos tendo o Sétimo Concílio Ecumênico aqui, na parte oeste, o Carlos Magno teve seu próprio concílio aqui, que repudiou tudo que eles estavam fazendo no Sétimo Concílio Ecumênico. E chegou uma época que, mais ou menos no ano 1015, de alguns anos a mais ou menos, em que o único lugar em que o credo não estava sendo falado com a filioque era na sede Roma. E, dando alguns anos a mais ou menos, finalmente o bispo de Roma, o Papa, ele acaba concedendo e celebrando a liturgia com o credo novo, alterado. E isso vai, em alguns anos, até o ano de 1054, acaba causando a divisão, a grande cisma do Ocidente e do Oriente, onde, além da questão da filioque, houveram algumas outras sessões em que o bispo de Roma e o patriarca de Roma e os patriarcas de todas as outras regiões mutuamente se excomungaram. Roma chegou e excomungou Constantinopla, e o Constantinopla acabou excomungando, junto com todas as outras igrejas, o patriarca de Roma por causa dessas alterações.
com essa divisão que aconteceu, foram 200 anos de papas e imperadores, um puxando, tentando, brigando um com o outro nessa divisa, nessa guerra de poder. E durante esses 200 anos, acabando ficando cada vez mais longe as duas igrejas, com a cisma, o patriarca de Roma acaba fundando a sua própria igreja. E ele acaba chamando esta igreja de Igreja Católica Romana, que temos até hoje, que cobria toda essa área latina. E a parte oeste, eles acabaram... A parte leste do Império, as outras igrejas, os outros patriarcados, eles acabaram pensando: olha, se eles estão pegando um nome, a gente também precisa se diferenciar deles, né? Porque antes disso, não tinha o cristão de lá, o cristão daqui, o cristão que acreditava nisso, o cristão que acreditava naquilo. Era a gente. Nós todos os cristãos. Não precisamos de nome. Essa é a igreja. É a igreja. E agora, com isso, eles acabam tendo bem. Se eles têm um nome, a gente também precisa de um nome. E o nome que eles acabaram decidindo é a Igreja Ortodoxa. O que significa, literalmente, nós somos os certos. Nós somos o da crença correta. Orto, correto, doxia, pode ser traduzido como crença, pode ser traduzido como louvor. Enfim, esse é o nome que eles acabaram tomando para si na parte leste do Império. E com isso nós temos a divisão leste e oeste. E aqui todo mundo fala latim. Era a língua comum de todo mundo que estava daqui para cá. E daqui para cá, a língua que todo mundo fala é grego. Pense como se fosse hoje nas Nações Unidas, como todo mundo fala inglês. Se você for na internet, a língua universal, para assim dizer, é inglês. Se você tem duas pessoas conversando de partes diferentes do mundo, se eu for conversar com alguém do Japão, a gente provavelmente vai conversar em inglês. E isso é basicamente como que aconteceu essa divisão leste e oeste. E ainda tem muito mais história pela frente. No meu próximo vídeo eu vou começar a falar mais sobre o que aconteceu depois dessa divisão. Vou falar das Cruzadas, a Renascença. Também vou falar de algumas coisas do passado, do Islã. Vou falar dos concílios ecumênicos. Enfim, essa é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo desse tipo. Eu espero que vocês tenham aproveitado e tirado alguma coisa disso. Eu estava planejando fazer um vídeo um pouco mais longo, mas eu acabei percebendo quão difícil é fazer isso e eu vou dividir em mais partes para poder dar menos tempo entre levas de conteúdo para vocês. Este curso foi feito por Padre Diácono Esdra. Eu consegui a benção dele para traduzir este curso. E eu pretendo continuar. Eu espero que que eu consiga fazer pelo menos um vídeo desses por semana. Me coloquem suas orações. E espero que vocês continuem assistindo essas aulas.